E começou a colheita de morangos na região de Atibaia e as preocupações dos agricultores é que a falta de chuva derrube a produção. A novidade da produção de morangos é que a partir desse ano todas as mudas são certificadas, o que aumenta a qualidade do produto final. Mas a safra ainda está ameaçada pela escassez de chuva, porque no último verão ficou marcado por uma estiagem fora de época e desde que começou o plantio em março choveu muito pouco. Mas se por um lado a falta de chuva prejudica o produtor, por outro os morangos que conseguem se desenvolver com pouca água acabam ficando mais saborosos. Para comemorar a colheita, nos 2 próximos finais de semana tem a festa do morango em Jarinu. E nesta quinta-feira, o elenco do time do Vasco chegou a Atibaia, onde ficará treinando até o dia 12 de julho. Os treinos formarão a terceira e última etapa da preparação do time, que assim que se reapresentou, após 15 dias de férias, treinou em Pinheiral, no Rio de Janeiro. Antes de retornar ao Rio, na cidade paulista, o técnico Adilson Batista terá a oportunidade final de fazer ajustes na formação, que vai enfrentar o Santa Cruz no dia 15 de julho. Muito provavelmente na Arena Cuiabá, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora vamos conferir como deve ficar o tempo na nossa região nesta sexta-feira. E a temperatura segue estável e não há probabilidades de chuva na região nesta sexta-feira. A mínima prevista para Atibaia é de 14 e a máxima de 27 graus. A cidade de Bragança Paulista também tem a mínima prevista de 14 e a máxima só chega aos 27 graus. E agora, falando em Copa do Mundo, o técnico Joachim Löw, da Alemanha, poderá ter problemas para escalar o time nas quartas de final, já que 7 jogadores da seleção alemã apresentaram sintomas de resfriado. A Alemanha tem problemas para o jogo pelas quartas de final contra a França, nesta sexta-feira, 13h no Maracanã. De acordo com o jornal alemão Bild, 7 jogadores apresentam sintomas de resfriado nesta quinta-feira. Kremer, que fez sua estreia na Copa do Mundo na vitória sobre a Argélia, seria a mais nova vítima e estaria tendo leves calafrios. Thomas Müller foi a ausência do treino desta quarta-feira, no Campo Bahia. Com febre, o atacante desfalcou a equipe, mas não deve ser problema para a partida. E há mais boas notícias. Ainda de acordo com o jornal, Hummels e Podolski estão à disposição para o próximo jogo. Baseado no sul da Bahia, os alemães enfrentaram a Argélia na última segunda-feira no frio de Porto Alegre e agora no Rio de Janeiro voltam a encarar temperaturas mais elevadas. Alemanha e França se enfrentam nesta sexta-feira à 13h no Maracanã. O vencedor desse duelo encara Brasil ou Colômbia nas semifinais. Outra seleção que continua sua preparação para as quartas de finais é a Holanda. A laranja retorna ao estádio onde goleou a Espanha na largada do Mundial e fez 5 de seus 12 gols, o melhor índice do torneio, com quase 5 gols por jogos. Gols à vista. Nesse sábado, o melhor ataque da Copa do Mundo vai ao estádio que vem sendo imã de bolas na rede. A Holanda, com 12 gols no torneio, retorna à Fonte Nova, onde fez 5 deles logo na estreia. A goleada de 5-1 sobre a Espanha em 13 de junho. A casa dos torcedores baianos é a sede do Mundial que mais viu gols até agora. A seleção laranja, às 17 horas, enfrenta a Costa Rica, duelo válido pelas quartas de final. Será despedida da Fonte Nova na Copa. Em 5 jogos até agora, o estádio teve 24 gols. A média é impressionante, 4,8 por partida. Além da reedição da final de 2010, a Fonte recebeu a Alemanha 4, Portugal 0, Suíça 2, França 5, Bósnia 3, Irã 1 e Bélgica 2, Estados Unidos 1. A Fonte Nova tem a melhor média de gols da Copa com a ajuda da Holanda. E a Holanda tem o melhor ataque da Copa com a ajuda da Fonte Nova. A equipe de Louis van Gaal fez quase metade de seus gols no torneio e justamente contra o adversário antes do Mundial começar, tipo como mais forte. Na sequência, foram 7 gols em 3 jogos, 3 da Austrália, 3-2, 2 do Chile, 2-0 e outros 2 do México, 2-1.
Mas marcante mesmo foi a vitória da estreia. Lá a Holanda avisou que poderia brigar pelo título. Van Persie e Robben, com 2 gols cada, dinamitaram a atual campeã mundial. De Vrij fez o outro. Todos eles estão em campo novamente agora e confirmados de que podem dar um novo passo rumo à final. E o já eliminado do Mundial, a seleção dos Estados Unidos, se despediu do Brasil e só deixou elogios e agradecimentos, principalmente o técnico da equipe, Klinsmann. Poucas pessoas aproveitaram tanto a passagem pelo Brasil quanto o técnico dos Estados Unidos, Klinsmann. Nem mesmo a eliminação na prorrogação das oitavas de final contra a Bélgica nesta terça-feira tirou o bom humor e educação do comandante, que está com um contrato renovado até 2018 e vai preparar a seleção americana para mais um ciclo na Copa do Mundo. Satisfeito, mas ansioso para trabalhar ainda mais, os Estados Unidos se despediram do país na quarta-feira, cheios de agradecimento. O técnico agendou uma entrevista coletiva para uma última conversa com jornalistas antes de viajarem de volta para a América do Norte, que ocorre nesta noite. Nela, fez questão de elogiar tudo o que envolve a Copa, a estrutura, os estádios, o futebol, e colocou o Brasil como favorito para conquistar o hexacampeonato. A eliminação dos americanos foi encarada com tristeza, mas também com otimismo. Apesar de terem caído nas oitavas de final pela segunda Copa seguida, a confiança aumentou para 2018 na Rússia. E agora, falando em seleção brasileira, o técnico Felipão fez o último treino ontem na Granja Comari antes do jogo. E neste treino, Felipão despistou no início, mas definiu Paulinho como escolhido para substituir Luiz Gustavo. E depois ainda ensaiou algumas possíveis trocas no decorrer do jogo contra a Colômbia. Hernanes, Ramírez e William no meio, Fred no banco. O início do treino na manhã desta quarta-feira, na Granja Comari, teve pegadinha do Felipão. O técnico mandou seus jogadores a campo com uma formação inusitada, mas foi só para o aquecimento. Logo ele colocou ordem na casa e mostrou que Paulinho foi mesmo o escolhido para substituir Luiz Gustavo, suspenso na partida contra a Colômbia, na sexta-feira no Castelão. Depois, na parte final, ainda houve tempo para testes. Maicon entrou no lugar de Daniel Alves, mudança ensaiada desde a semana passada, e Henrique substituiu Fred, o que mudou o esquema tático da seleção. Os jogadores foram para o gramado divididos em 2 times. Sem coletes estavam Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Hernanes, Ramírez, Oscar, William, Hulk e Neymar. A escalação causou dúvida nos jornalistas. Assim, eles fizeram 2 trabalhos físicos. Porém, antes de posicionar as equipes, Luiz Felipe Scolari remontou o time que deve começar o jogo nas quartas de final. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Na última atividade na Granja Comari, antes da viagem da delegação para Fortaleza, a comissão técnica reduziu o tamanho do campo para fazer um trabalho tático. Contra o Chile, o treinador alertou para o fato que os setores da equipe estavam muito distantes. Esse tipo de treino ajuda a corrigir essa falha. A seleção brasileira embarcou na tarde desta quarta-feira para a capital cearense, onde nesta quinta realizou no estádio Presidente Vargas sua última atividade antes das quartas de final da Copa. O Mantiqueira Notícias fica por aqui. Uma boa noite, amanhã a gente se vê. Até lá!